Oi, para você que está aqui comigo, seja muito bem-vindo no nosso canal. Eu sei que você, assim como eu, tem um enorme desejo de aprender sobre Jesus, sobre Deus, sobre o Espírito Santo, através da sua palavra, que é a Bíblia. E no vídeo de hoje eu vim ensinar para você como construir um relacionamento com Deus, porque através desse relacionamento você vai entender coisas, porque a Bíblia é o nosso manual. A Bíblia, ela revela coisas que Deus tem para a nossa vida, a vontade de Deus para a nossa vida. Essa vontade é o que nós vamos viver na nossa vida cotidiana, na nossa vida sendo mãe, na nossa vida sendo esposa, na nossa vida sendo amiga, na nossa vida sendo profissional, né? São aprendizados que a gente vai poder levar para todos os campos da nossa vida. A primeira dica que eu tenho para dar para você é que para você construir esse relacionamento com Deus, a primeira coisa que você vai precisar é trazer a consciência, ou seja, para aqui, para sua mentalidade, que você é filho e filha amada por Deus. Sim, por mais que você esteja aí vivendo uma realidade que queira te convencer que é totalmente ao contrário, eu preciso que você traga à consciência aquela voz do Espírito Santo dentro de você que diz: eu te amo. Às vezes o Espírito Santo está te confrontando de uma forma um pouco diferente. Sai desse lugar, sai desse vício, sai desse caminho. É também uma demonstração do amor de Deus por você, né? Através do Espírito Santo dele. E para especificar melhor, para poder trazer um conhecimento aqui muito didático para que vocês possam conseguir entender o que eu quero explicar para vocês, a gente precisa voltar lá no iniciozinho, que foi em Gênesis, né? Gênesis conta ali a história da criação do mundo, conta a história de Adão e Eva, né? E Deus fez o homem, né? Deus fez a mulher. E falando sobre essa construção de relacionamento, a gente consegue ver em Gênesis que lá no início Deus estabeleceu o relacionamento com o homem e com a mulher, com o homem e com a mulher, com Adão e Eva, né? Ele estabeleceu esse relacionamento, então Adão e Eva tinham livre acesso, face a face com a pessoa de Deus, né? Só que infelizmente com o pecado que Adão e Eva cometeu, a gente consegue ver, lendo aqui em Gênesis, que eles foram expulsos da presença de Deus, eles foram expulsos do jardim do Éden, do lugar onde eles tinham livre acesso a Deus, onde eles tinham relacionamento face a face com Deus. Só que a gente lendo, né, a Bíblia toda, ela tem coisas minuciosas para nos ensinar. E a gente lendo em algumas partes na Bíblia, a gente consegue perceber, eu consegui perceber que Deus ele continuou querendo trazer de volta esse relacionamento, né? De que forma? Por exemplo, quando ele fala com Moisés, né, ordenando Moisés que fizesse coisas ali específicas, quando ele fala, vamos dizer assim, organiza ali na cabeça da rainha Esther um plano para poder salvar o povo, né? E aí a gente consegue perceber então que sim, o relacionamento existiu desde lá atrás, mas infelizmente ele foi corrompido, né, através do pecado do homem. Só que Deus, ele, em sua infinita bondade, seu infinito amor, em sua infinita misericórdia, continuou, né, manifestando esse relacionamento, não mais de uma forma face a face, mas continuou com esse amor, né, aquecido dentro dele, a transbordar para nós a humanidade, né, a criação dele. E eu tô aqui com uma colinha, né, porque não tem como fazer isso aqui sem uma colinha, pelo menos por agora. Então aqui vocês conseguiram entender que sim, o relacionamento ele existiu desde lá atrás. E para vocês entenderem melhor, assim como eu entendi, como que a gente consegue entender esse amor, né? Além do relacionamento, que é ponto 1, o ponto 2 é o amor, né? Como a gente consegue enxergar esse amor que é grandioso? Na morte do Cristo na cruz. O Filho de Deus, o único Filho de Deus, para morrer por nós, pessoas horríveis, terríveis, miseráveis, né? Miseráveis. A gente precisa reconhecer que somos miseráveis. E mesmo assim, Deus em seu infinito amor, em sua grandiosidade, esse amor
esplêndido, deu seu Filho único, unigênito, para morrer por nós, né? Para morrer por nós. E foi manifestado ali naquela morte de cruz que todos nós sabemos, todos nós conhecemos essa história, né? E que pela fé, pela certeza, mesmo sem ter visto, a gente consegue acreditar nisso. Então, o primeiro ponto, a primeira dica desse vídeo é: precisamos ter a consciência desse amor, né? E eu queria ler aqui para vocês também em Provérbios 15, versículo 9, que diz: o caminho do ímpio é abominação ao Senhor, mas ele ama ao que segue a justiça. Essa justiça é a verdade. Essa justiça são as coisas boas, o caminho que não é mais nosso, mas sim o caminho de Deus para as nossas vidas. Então a gente precisa entender esse amor que foi grandioso, que foi manifestado por Jesus através da cruz também. É a maior forma que a gente pode entender esse amor também, né? Pela fé de Cristo manifestando o amor por nós na cruz. E a gente consegue entender, né, que ele, sendo Filho único, morreu por nós e se tornou primogênito. O que significa essa primogenitura? É que somos descendentes de Jesus, somos irmãos de Jesus, ou seja, Deus, ele continua, mesmo com o pecado tendo entrado ali no começo da criação, ele continuou e continua nos querendo, né? Continua nos querendo. Então, esse é o ponto 1. O ponto 2, precisamos reconhecer que somos pecadores. Precisamos reconhecer que somos pecadores, que somos terríveis, que temos uma natureza horrível e que precisamos depender de Deus. E onde é esse lugar de dependência? Especificando melhor para vocês, o que é essa dependência? É esse relacionamento sendo construído dia após dia, sendo cultivado. Irmos para esse lugar de: eu sou tão pecador, tão pecadora, tão horrível, que eu dependo de Deus para ser aquilo que Ele sonhou para mim. Há um tempo atrás eu estava achando que, até orando, falando dessa forma, de que eu tenho que ser a minha melhor versão. Não é a minha melhor versão, porque eu não tenho melhor versão nenhuma. Eu tenho que ser aquilo que Jesus, que Deus, né, corrigindo aqui, Deus desde o início nos fez para ser, né, a sua imagem e semelhança. Então, o segundo ponto para você construir um relacionamento com Cristo, com Deus, e com o Espírito Santo também, gente. A gente construir o relacionamento é com a Trindade, é com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. Porque através desses três, esse relacionamento se solidifica, esses três em um, né? Esse relacionamento se solidifica. Entendendo que somos pecadores e que precisamos, né, de estar nessa presença que nos revela coisas grandiosas para a nossa vida aqui, e que, além de ser um ensinamento que nos revela coisas que a gente já pode desfrutar aqui nessa terra, a gente ganha a vida eterna. A gente ganha, né, esse entendimento, por essa fé que é gerada em nós, né? Pela leitura a gente adquire, vai adquirindo essa fé. A gente crê que um dia a gente vai encontrar com Jesus, a gente vai fazer parte, né, da morada celestial. E esse é o segundo ponto. O primeiro é você trazer para sua consciência, para sua mente, que você é filho amado. Não importa o lugar que você esteja, né? Não importa o lugar que você esteja. Mas, como eu li aqui em Provérbios também, Deus, ele não ama, ele ama o pecador, só que ele odeia o pecado. Eu li em Provérbios 15, 9. Eu convido você que também olhe na sua Bíblia, né? Pegue a sua Bíblia, vá ler lá em Provérbios 15, versículo 9, que diz: o caminho do ímpio é abominação ao Senhor, mas ele ama ao que segue a justiça, né? Então, você pode estar no pior momento da sua vida aí neste momento, você pode estar vivendo o pior pecado, né? Você pode estar vivendo o que for. Traga a consciência de que você é filho amado, mas não permaneça no pecado, tá? Traga a consciência de que você é miserável, de que você e eu precisamos de Deus, de que precisamos construir esse relacionamento. E saia desse lugar que você está.
E a terceira dica, eu estava construindo esse roteiro, eu falei, essa aqui vai ser uma dica bônus. Foi o que funcionou para mim, eu acredito que vai funcionar para você. E eu espero que você coloque em prática, porque você sabe, você precisa sair dessa zona de conforto, desse lugar que não está te levando para lugar nenhum, em intimidade com Deus. Muitas das vezes você já tem a consciência, eu preciso da intimidade, eu preciso de estar nessa busca, mas você não faz nada. Infelizmente vai ficar difícil. Infelizmente você não vai conseguir acessar esse relacionamento, porque a própria palavra de Deus fala que se você busca, você acha, né? Se você busca, você acha. O que é esse buscar, você acha? Se eu tô aqui agora, lembro que eu preciso pegar uma coisa que não tá aqui nesse ambiente que eu vou lá buscar. E se eu vou lá buscar, eu vou achar. Eu vou desfrutar daquilo que eu preciso para poder, se for alguma coisa a mais para poder continuar produzindo aqui esse vídeo, ou seja, eu desfrutar daquilo que eu fui lá buscar para poder, né, agregar em alguma coisa para mim. Da mesma forma, o relacionamento com Deus. Se você buscar, você vai achar. Então vamos lá para a nossa dica 3. A nossa dica 3 é um momento intencional. O nome dessa dica é momento intencional. Tá, Isabela, mas o que é esse momento intencional? É um momento que eu te convido a parar, a refletir sobre a sua rotina, sobre a sua vida individual. Porque a minha vida, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. A minha vida, eu neste momento agora, eu não trabalho fora, eu tenho a minha rotina em casa, eu cuido da minha casa, né, cuido do meu filho, cuido do meu esposo. Então eu posso dizer para você que eu tenho um período de tempo um pouco maior, né? Ali, por exemplo, no decorrer da manhã, eu consigo ter o meu momento devocional, esse momento de construção de relacionamento, né? Mas talvez você que está me assistindo, você trabalha fora, você precisa sair cedo para ir trabalhar, você dá ali o café do seu filho, toma seu café, dá o café do seu marido, né? E você vai trabalhar. Talvez você que está me assistindo, você tem filhos, você tem uma rotina, né, que você tem que cuidar ali dos seus filhos, e tudo bem, cada um tem sua realidade. Só que eu quero trazer aqui para a sua consciência é de que você precisa priorizar o seu momento de construção de relacionamento. Que precisa ser um momento onde você vai parar tudo que você está fazendo, né? Você não vai fazer mais nada nesse momento a não ser a busca da palavra, que é a voz de Deus, e anotações que você vai precisar fazer, porque o Espírito Santo vai te dar revelações, o Espírito Santo vai falar coisas ao seu coração para a sua aplicação nessa terra, né? Para a sua aplicação, para que você venha se tornar filho de Deus, né? Vivendo como um filho de Deus, né? Porque o filho de Deus tem uma identidade. A gente precisa entender isso. O filho de Deus tem uma identidade que é diferente da identidade que o maligno entranha, né, entranhar e trazer para dentro nas pessoas que não são filhos de Deus, né? Porque esse é um tema para outro vídeo, né? A diferença de pessoas que são e as que não são filhos de Deus, eu vou trazer em outro vídeo para vocês entenderem. E então você vai pegar esse momento intencional, onde você vai analisar qual é o momento que eu vou colocar como prioridade para a construção desse relacionamento. Você vai precisar se sacrificar. Se sacrificar, às vezes, porque, por exemplo, no exemplo que eu coloquei, de uma mãe que tem muitos filhos e tem uma rotina ali durante a manhã, onde ela não vai conseguir ter esse tempo. Mas, por exemplo, você consegue, antes de você dormir, você ter um tempo de construção desse relacionamento, um tempo onde vai ser você e Deus, um tempo onde você vai orar, um tempo onde você vai ler a palavra e o Espírito Santo vai te revelar aquilo que ele vai querer te falar através daquele capítulo que você vai ler, né? E explanando para vocês como que vai se dar essa construção. Você vai orar, você precisa orar, pedindo para que o Espírito Santo traga a revelação daquilo que você vai ler, porque a palavra de Deus são tesouros que você vai cavar e eles serão revelados, né? Muita coisa que você vai ler aqui, talvez você não vai entender de imediato, mas na sua persistência, na sua busca, na sua constância, na sua determinação em colocar essa construção como prioridade, o Espírito Santo vai começar a revelar para você, né? E aí você vai precisar, né, colocar como prioridade esse momento na sua vida. E aí a dica que eu vou dar para você, por exemplo, eu estou lendo agora em Mateus, o livro de Mateus.
Só que tem livro, por exemplo, que tem, vamos supor, vou dar um exemplo, né? Livro Provérbios capítulo 15, né? Que tem livros, tem capítulos que tem mais de um título. Vamos supor, tem 3 títulos. Então você vai escolher aquele que vai ficar melhor para você, mas que você vai fazer com assiduidade. Que você vai fazer com coragem, você vai fazer com determinação, você está entendendo? Então, por exemplo, se tem um capítulo que tem 3 títulos dentro daquele capítulo, se você não conseguir ler os 3, leia um, tá? Leia um, mas leia. E faça uma anotação, tenha um caderninho, compre um caderninho. Tenha esse caderninho porque você vai precisar, porque vai ter coisas que você não vai lembrar de tudo depois. Então, com esse caderninho você consegue até depois voltar para poder refletir, né, daquilo que você anotou diante do discernimento que o Espírito Santo vai trazer para você. E você que precisa sair de casa para trabalhar, talvez você não vai querer levar o caderno, talvez você não vai levar a Bíblia física, né? A Bíblia física, mas eu te desafio. Baixa a Bíblia no seu celular, tem Bíblia hoje no Play Store, né? Que você pode estar baixando. Tem também como você, no celular de hoje, a gente tem um aplicativo que o nome é Google Notas, né? Um aplicativo onde a gente consegue estar escrevendo as coisas. Então não vai ser desculpa você dizer para mim, não tem como, porque eu saio para trabalhar, não tem como eu ter esse momento. Se você não quiser fazer esse momento no seu trabalho, você não se sentir confortável, porque é um momento também que você precisa se sentir confortável. Porque você vai estar na presença de Deus. E na presença de Deus não precisa você fazer cerimônia. Não tem nem como você ficar fazendo cerimônia porque Ele te conhece. Se você ficar inventando um monte de coisa, Ele vai olhar e vai dizer, você está sendo hipócrita. E sua boca está falando uma coisa e seu coração está falando outra. Entendeu? Então, se você não se sentir confortável no seu trabalho, planeje, se organize para ter esse momento na sua casa, quando você chegar. Entendeu? Você precisa, se você quer, esse vídeo é para quem quer construir esse relacionamento. Você já entendeu de que apenas o culto, aquela porção que você recebe no domingo, no dia da semana que você vai no culto, não está suficiente. E que não só porque você percebe, porque essa não é apenas a única coisa que Deus tem para a sua vida. Essa porção que você recebe no domingo, Ele quer intimidade. Ele quer se revelar para você. E quem busca o achará, né? Através dessa intimidade, dessa construção, né? Então, o que a gente falou aqui nesse vídeo? O passo 1, reconhecer que sim, Ele te ama, que Ele ama você, Ele não ama o pecado, Ele não ama a vida pecaminosa que muitas das vezes a gente escolhe viver. O segundo passo é reconhecer que somos pecadores, miseráveis e necessitamos de estar neste lugar de construção, de estar neste lugar onde Deus irá nos transformar, porque o Evangelho ele é um Evangelho que transforma o homem, o menino em homem, homens maduros em Cristo. E a terceira coisa é o momento intencional, onde você, que está aqui me assistindo, vai criar esse momento, onde você vai refletir qual que vai ser o melhor momento que eu vou me propor com intencionalidade, né, ter esse momento com Cristo, ter esse momento de busca, né? E eu estou falando aqui, por exemplo, desse momento específico, um momento onde você vai parar para estudar. E outra coisa que eu quero falar para você, não entenda estudar como algo pesado. Estudar não é simplesmente ler. Estudar é você ler, mas você buscar entender o que a palavra de Deus está falando. Às vezes você não vai conseguir discernir o que o Espírito Santo está falando para você. E não é pecado você procurar no Google. Não é pecado. Pecado é você continuar vivendo essa vida que você está vivendo. E não aceitar esse amor de Cristo por você. Não aceitar que você é miserável, pecador, assim como eu. E através da palavra de Deus que nos transforma, buscar sair desse lamaçal que a gente está vivendo, tá? Então, se determine, tá? Se determine, coloque na sua consciência, na sua mentalidade. Eu preciso construir esse relacionamento que vai mudar a minha vida, esse relacionamento que vai transformar a minha vida e que através da minha vida, através desse relacionamento sendo construído dia após dia, eu vou glorificar
ao nome de Deus, porque em tudo quanto façais, façais para a glória de Deus. Então é isso. Esse é o conteúdo para o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha entendido. E eu espero que não só entendido, eu espero que... Porque o entender é o conhecimento, a sabedoria é aquilo que você vai fazer através da mensagem aplicada nesse vídeo. Através da palavra que eu sei que você vai começar a buscar, a entender. Então eu convido você a de verdade, comece a construir esse relacionamento. É como eu falo, é passinho de tartaruga. Se for passinho de tartaruga, é passinho de tartaruga. Mas não fique nesse lugar que você está. Nesse lugar de distanciamento do relacionamento. Porque lembra que eu falei, o relacionamento, a vontade de Deus para que possamos ter um relacionamento foi desde lá o início, tá? E que veio se propagando e que se concretizou ali na morte de Cristo na cruz, né? Na morte de Cristo na cruz, o véu se rasgou. A gente consegue ver isso nas escrituras, né? Que o véu se rasgou. E quando o véu se rasgou, significa que não tinha mais divisão, né? Do homem a Cristo. O livre acesso voltou. Então, que você e eu possa desfrutar desse livre acesso. Saia dessa zona de conforto, saia desse achismo. O achismo não nos leva para lugar nenhum. Nos leva apenas para o buraco, para a mesmice. Entendeu? Em achar que, não, a porção do culto do domingo, da comunhão do dia de domingo, do outro dia do curso, daquela célula que eu fui, daquela campanha que eu fui, está suficiente. Não. Deus quer ir que você vá em lugares mais profundos com Ele, porque Ele tem coisa para te revelar, tá? Então fica com esse vídeo, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.